Melhorou de novo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tá bom aí o som, né? Guilherme, tá me escutando bem? Som, aleluia. É muito alto. Glória a Deus. Som, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Melhorou mais o timbre agora. Som, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Som. Beleza, Lê? Lê. Som. Louvado seja o Senhor. Testando. Os irmãos hoje de manhã também não levantaram da cama para vir pro culto. Agora à noite também tá faltando bastante irmãos. Acontece.
Paz do Senhor para quem eu não cumprimentei. Boa noite. Vamos iniciar o culto. Vamos ler? Diz assim, ó. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse salmo, ele é muito bonito, porque a gente vive isso. Quantas das vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, que muitas vezes nos tira o sono. Nós deitamos, não conseguimos dormir, o sono não vem e nós começamos a falar com Deus. Mas aqui no último versículo ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. E nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Então quando nós deitamos na nossa cama, nós temos a certeza que vamos dormir tranquilo, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nessa noite, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, todos os dias. Mesmo muitas das vezes não percebendo, mas o Senhor tem cuidado de nós. Nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor, com as nossas vidas. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. E eu te peço neste momento, Pai, fala conosco, através dos louvores que vão ser cantados, através da palavra, Senhor, que vai ser pregado nessa noite. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai, nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar
terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Senhor Jesus. Oh Deus, nós clamamos a ti, Senhor. O teu nome tem todo o poder para quebrar cadeias. E todas as cadeias sejam quebradas nesta noite. Senhor, visita, Senhor, aqueles que estão nos assistindo. Vai quebrando, Senhor, todas as cadeias. Todas as cadeias, Pai, que impedem os teus filhos de te louvar livre. Pai, que os teus filhos hoje sejam livres. Livres para te adorar. Livres, Senhor, para te louvar, Senhor. Que eles sejam cheios do teu Espírito. Vai quebrando as cadeias. O teu nome, o nome de Jesus pode quebrar todas as cadeias. Oh! Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Diga isso. Poder Há poder no nome de Jesus. Esse nome tem todo o poder. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu ouço cadeias quebrando nessa noite. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu quero que você pare para pensar no que você está cantando. Simplesmente não tem que sair da sua boca isso, mas tem que ser uma verdade. Isso tem que ser uma verdade na sua vida. Você está dizendo: eu ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. E eu vou te dizer aonde é que essas cadeias estão quebrando. Essas cadeias estão quebrando a vida do pecado. Essas cadeias estão quebrando a morte espiritual. Essas cadeias vão quebrar na tua vida em nome de Jesus. Profetize agora sobre a sua vida. Profetize agora sobre a sua vida as cadeias quebrando em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo agora, Senhor. Vai quebrando as cadeias. Vai quebrando as cadeias que tem prendido os teus filhos. Toda a cadeia, Senhor, do pecado. Toda a cadeia da iniquidade. Toda a cadeia, Senhor, que tem feito o teu povo se esfriar, Senhor. Quebra agora. Quebra agora. Oh! Ouço cadeias quebrando. Profetize, profetize. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Levante a sua mão e profetize. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus,
Jesus, não temerei. Jesus, 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 Chame por Ele. as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Mais uma vez. Jesus, Jesus, levante a sua voz. As trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo está, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo está, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Levanta sua voz agora e comece a adorar o Senhor. Diga que Ele é santo. Tudo que está prendendo a sua mente aqui, o que Deus está fazendo aqui nessa noite é maravilhoso. Na presença dEle aqui. Começa a dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és santo. Você pode dizer isso. O que você está vivendo agora nesse momento? Entenda uma coisa. Através das dificuldades, Deus Ele vai moldando o nosso coração. Hoje eu sei que o Espírito Santo está libertando muitas pessoas aqui nesse lugar, pessoas que estão assistindo. Mas eu sinto de dizer isso para você: tenha um coração que entende a voz do Pai. Que você possa entender isso. Porque quando a gente tem um coração como de criança, mas visto do ponto de Deus, nós ouvimos a voz dEle e nos sentimos dependentes dEle. Então que nesse momento você possa crescer, para que no reino dos céus você seja como uma criança que obedece, que ouve o seu pai, que se sente seguro debaixo das mãos dele. Comece a deixar o Espírito Santo te tocar nesse momento. Deus quer limpar você por dentro. Não resista a esse fogo. E através desse momento, adore a Ele. Diga: Jesus, Tu és santo e eu quero essa santidade. Eu quero o Senhor dentro de mim. Quero que o seu Pai quebre dentro de mim aquilo que eu não consigo. Começa a pedir para o Senhor. Começa a dizer para a sua voz assim: Jesus, eu quero te adorar nesse momento, Senhor. Eu quero ter, papai, a minha vida aqui diante do Senhor. Eu quero entregar tudo. Eu quero ter um coração que entende, que ouve o Senhor. Um coração que cresce, que ouve a tua voz. Um coração que entende o que o Senhor quer fazer na minha vida. Está preparado aqui a casa e o meu coração também.
Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre um coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Diga, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Adore Ele. Você pode dizer, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, Ele é santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Você quer queimar por Ele? Oh, por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Declare que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio
igreja. Tu és santo. Levanta sua voz e adore a Ele. Você que está em casa, só Tu és santo. Declare: Ele é santo, Ele é poderoso. E não há outro como, não há outro, e não há outro. Declare: não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Se você está sentindo agora, diga: só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Declaramos, Jesus, que Tu és santo e não há outro como Tu. Ele é santo. Só Tu és santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Só Tu és. Aleluia, nós declaramos: Tu és santo. E não há outro. E não há outro como Tu. Não há outro como. Não há outro como Jesus. Aleluia. Continue adorando a presença do Espírito Santo nesse lugar. Oh, Tu és maravilhoso, Jesus. Doce presença do Espírito Santo.
vez, diga que Ele é santo. Ele é santo. Poderoso que há de vir em glória. Feche os teus olhos. Continue adorando. Continue adorando. Sinta a presença do Senhor aqui neste lugar. A presença do Senhor neste lugar está fluindo. Está doce. Você não vai sentir se você não quiser. Oh, Ramanasu de Calamache. Sinta a presença. Sinta a presença dele aqui. Sinta a presença dele aqui. O céu está aberto nesta noite. O céu está aberto. Anjos subindo e descendo nesta noite. Oh! Anjos subindo e descendo nesta noite. Seres de branco e grosso veio passeando para lá e para cá. Receba nesta noite. Receba nesta noite o banquete que o Senhor preparou para você. A mesa está posta. A mesa está posta. Aleluia, glória ao Senhor. Como bem a Viviane disse, se você não percebeu a presença do Espírito Santo e é um som que fluía aqui, é uma pena, porque muito bom adorar ao Senhor e perceber quando Ele está no nosso ambiente, ao nosso lado, conosco. Você que está nos assistindo na sua casa, continue com seu coração aberto, que o Espírito Santo vai te alcançar grandemente. Agora é o momento dos nossos dízimos e ofertas. E eu sempre digo que dízimo e oferta é questão de coração.
O Senhor está muito mais interessado no coração do ofertante do que a própria oferta. Isso fica bem claro em várias e várias passagens bíblicas, como, por exemplo, quando o Senhor não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Diz que Abel deu a primícia, diz que Abel deu o melhor. E Caim, ele, do que sobrou, a Bíblia diz que depois de algum tempo que ele lembrou, ele deu o que sobrou como oferta ao Senhor. Vem aqui do lado, por favor. Isso, obrigado. Como oferta ao Senhor. Então, o Senhor está interessado que nós ofertamos para Ele, obrigado, tio, o melhor e não o resto. Isso diz muito sobre a nossa vida toda. E também sobre ter um coração ofertante, de ofertar na casa do Senhor e dizimar, que é um princípio bíblico que eu não vou nem discutir. Então, aquele que entende isso e que o Espírito Santo colocou no coração dele, ele dizima e oferta. Então, eu vou orar agora por você que está dizimando, ofertando, os irmãos que estão dizimando, ofertando nas contas da igreja, os que estão nos assistindo, nossos irmãos que vieram na parte da manhã. Amém? Se coloquem em pé, por gentileza. Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas daqui a pouco vocês vão ficar sentados bastante tempo. Pai, obrigado, Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. Eu te peço que o Senhor abençoe e santifique essa oferta. Que ela venha, papai, dar frutos e muitos frutos, conforme diz a tua palavra. Sonda e olha o coração de cada um. E que o Senhor possa ter prazer na nossa oferta, na forma que nós vivemos, como vivemos e como carregamos esse nome de ser cristão. Isso envolve amor. Oferta envolve amor, Pai. Que o Senhor possa continuar colocando no coração dessa igreja um coração ofertante e obediente a Ti. Eu te peço agora que o Senhor abençoe e santifique e que nunca falte no celeiro de cada um e que nós possamos ter condições de ajudar o nosso próximo, que é o que o Senhor espera. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode vir ofertar e dizimar. Adora ao Senhor. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda guerra contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos. Senhor, Ele nos resistirá. General é Cristo, seguimos os seus passos. Louvado seja o Senhor, aleluia. Aleluia, hoje vocês estão demais, hein? Glória a Deus. Amém. Vamos acalmar nossos corações agora. Continuar conectados. Pois o Senhor quer falar conosco grandemente. E sabe o que é engraçado? O Tiago, ele ministrou para você, para nós sermos como crianças. E eu vou ministrar para você parar de ser criança.
só que em outro sentido. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. É em outro sentido, eu vou explicar daqui a pouco quando estiver ministrando. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Você que está nos assistindo, agora é momento de você pedir para as crianças ir para o quarto, para a sala, brincar. Coloque o fone de ouvido, fique atento à ministração da palavra, porque eu sempre digo, nós falamos assim, Deus, fala comigo. Eu não escuto a voz do Senhor, Ele sempre falou. Ele falou através de louvores, vai falar através da ministração da palavra. Nós que temos que estar atentos. Às vezes a resposta que você tanto procura, ela vem através de uma frase, um versículo, ou algo que o Espírito Santo, durante a ministração, traz ao seu coração e à sua mente. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 1. É no final do... Coloca na tela para mim também, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 1. É no final do Novo Testamento, antes de Efésios. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Vamos acompanhar, está na televisão também, caso você queira acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Vou ler novamente. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. 2. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Eu peço que o Senhor fale grandemente conosco, Senhor. Que o Senhor cresça ou diminua e que a tua palavra venha a ser vivificada no coração de cada um. É que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Lê, meu retorno abaixou aqui. Você pode aumentar um pouco do meu retorno, por gentileza? Esse texto, obrigado, Lê. Ele tem algumas palavras-chave. Eu tenho um assunto específico que nós vamos tratar nesse sermão que chama maturidade. Mas antes da gente falar sobre maturidade, eu preciso discorrer. E nós vemos que logo no versículo 1 até o versículo 7, tem algumas palavras-chave que são adoção, regeneração, filhos e herdeiros. O que isso quer dizer? Nós éramos escravos do pecado, vivíamos em trevas. Deus, através do seu Filho, nos adotou. Nós somos filhos por adoção. Nos regenerou. Nós fomos regenerados. E nós somos filhos. E o versículo diz, por sermos filhos, nós somos herdeiros. Outra coisa, diz que nós vamos ser herdeiro e receber uma herança. Mas o texto diz que é no tempo determinado. Existe um tempo certo para a gente receber herança. Outra coisa, a frase assim também nós indica um paralelo com a nossa vida espiritual. Porque aqui o texto está dizendo a questão que antes vivíamos sob a lei, sob a maldição. E o Senhor Jesus veio com a graça dele e nos alcançou. E não somos mais escravos da lei, mas somos filhos. Mas aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele faz um paralelo também, se nós possamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Outra coisa que o texto me diz, Cristo veio na plenitude dos tempos para nos fazer filho. Ele não veio nem antes nem depois, ele não veio atrasado. A palavra diz que na plenitude dos tempos, no tempo exato e correto, o Senhor Jesus veio ao mundo para nos redimir e nos fazer filhos.
Então o texto diz que nós somos filhos. Você é filho de Deus? Amém? Somos filhos de Deus. Amém. Mas aqui o texto diz que tem uma herança. Existe uma herança que nós temos em Cristo. Mas essa herança não pode ser acessada. A necessidade é que nós cresçamos em maturidade para poder desfrutar dessa herança. Então, primeira coisa, tem muitos hoje que não conseguem entender nem a questão da filiação. Muitos querem deixar de ser filho e voltar a ser escravo. Isso é um absurdo. Imagina então você desfrutar de uma herança como filho. Porque uma das coisas que eu até comentei hoje com uma das nossas irmãs de manhã, uma das coisas que Satanás sempre tenta atingir é a nossa identidade. Obrigado, Diego. E trazer dúvidas aos nossos corações se nós somos ou não filho de Deus. Então sempre vem essa questão de confrontar a nossa identidade. Se você é filho ou se você não é filho. Mas nós somos filhos. Entenda que aqueles que receberam a Cristo foram feitos filhos de Deus. Então, para entrar nessa herança, nós precisamos de muito mais do que fé. Porque muitos acham que só pela fé, eu tenho fé, eu vou herdar as coisas do Senhor, eu tenho fé, eu vou ter vida abundante. A fé é extremamente importante, mas nós precisamos de maturidade. A fé, eu posso dizer que ela é essencial. A Bíblia não diz que o justo viverá pela sua fé? A Bíblia não diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então a fé é importantíssima. Só que a fé não trabalha sozinha para nos levar a esse caminho de acesso à herança. Porque fala assim, eu tenho fé. Mas a fé precisa... Os textos bíblicos dizem que para você acessar essa herança, tem que ter um pouco mais do que fé. Tem que ter mais algumas coisas mais. Olha o que diz em Hebreus capítulo 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebam a herança prometida. Então é a fé e algo mais que completa essa fé. Para poder receber herança. Fé e perseverança. Coisas que devem ser acrescentadas à nossa fé. Então nós precisamos disso para acessar a nossa herança. Então nós vamos recapitular essa pequena introdução. Nós entendemos que nós somos filhos, certo? Somos filhos e por ser filhos nós recebemos o Espírito do seu Filho que habita em nossos corações e clama Abba, Pai. E somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? E nós temos uma herança. E apenas a fé não é suficiente para nós alcançarmos essa herança. Amém também? Então agora eu quero te falar sobre a herança. Se eu falar para você sobre herança, o que você pensa? Receber dinheiro de alguém. Mas geralmente nós aqui, brasileiros, não temos muito essa cultura de herança. Por quê? Porque geralmente nós não recebemos muita herança. Certo? E tem algumas pessoas até que quando, infelizmente, os pais falecem, em vez de deixar a herança, eles deixam algumas dívidas ainda. Então os brasileiros não têm essa cultura de desfrutar de uma herança. Talvez nós lembramos de herança quando nós lembramos de algum filme que a gente assistiu, que uma pessoa recebe uma herança milionária. Ou alguma pessoa que nós conhecemos fala assim, nossa, essa pessoa pode viver umas 3, 4 gerações que ela vai ter dinheiro, da herança que ela herdou. E talvez a gente pensando em herança, a gente não consegue mensurar o que seria isso. Mas eu quero trazer isso para o contexto em Deus. Nós temos uma herança maravilhosa, uma herança magnífica, e muitos de nós nunca paramos para pensar nisso, ou você já parou para pensar a herança que você tem em Deus. E primeira coisa eu queria dizer, quem tem herança é filho. Todos são filhos de Deus? A Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11, coloca para mim na tela. Existe um ditado popular que todo mundo é filho de Deus, mas a palavra de Deus diz que não. Olha o que o texto bíblico e a palavra do Senhor diz. Quem são os filhos de Deus?
João capítulo 1, versículo 11. Diz assim o texto: veio para o que era seu, os seus não receberam. Preste atenção, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. E se tornaram filho de Deus é porque não eram antes. Então a primeira coisa que um filho, para ter herança, para alguém ter herança, ele tem que ser filho. E nós somos filhos, amém? Segunda coisa, mas a adoção nos fez filhos e herdeiros. Em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 15, Romanos capítulo 8, versículo 15 assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito aqui, falando do Espírito Santo, testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. E continua: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? É herdeiro juntamente com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E ainda para completar, Tiago 2:5 diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Então nós somos filhos, e nós somos adotados, e nós temos uma herança. E agora eu queria dizer que tudo é nosso. Tudo é nosso. E agora você fez uma interrogação: como assim tudo é nosso? Tudo é nosso. Você não é herdeiro? Você não leu comigo que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo? Tudo é nosso. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3, 22. Coloca na tela, esse aqui eu preciso que vocês leiam comigo. 1 Coríntios 3, 22 e 23. Tudo é nosso. Tudo pertence a nós como filhos. Olha o que diz o texto: seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Aqui não está dizendo um pouco. Tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então nós somos filhos, nós somos adotados e tudo é nosso. Mas sabe o que acontece com muitos de nós? Foi o que aconteceu com aquele filho, lá na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 31. Ele disse assim, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Vocês lembram daquela parábola? Chegou o filho mais novo. E o pai: vamos fazer um churrasco. Se fosse aqui no Brasil, o povo gosta de churrasco. Vamos matar a melhor boi ali. Perdão. A melhor festa, umas roupas. Aí chegou um dos empregados e falou assim, pro irmão mais velho: aí seu filho ali que acabou com a herança lá, voltou. E seu pai, pegou o melhor cabrito para fazer um churrasquinho para ele. E o filho mais velho ficou revoltado. O filho mais velho ficou revoltado. E ele chegou e falou para o pai dele, falou assim: pai, todos esses anos eu tenho trabalhado para ti. Todos esses anos eu trabalhei para o Senhor. Todos esses anos eu estou contigo. E o Senhor nunca me deu um cabrito para comer com meus amigos. E eu escutei o Luciano Subirá falando que é a filosofia do cabrito. Muitos de nós vivemos como esse filho. Senhor, faz tantos anos que eu estou na igreja. Pai, faz muito tempo que eu estou na igreja. Eu te obedeço, eu faço isso, eu faço aquilo. E o irmão fulano de tal, olha lá, aquele pecador miserável,
está sendo abençoado. Olha lá, pecou, voltou agora e está sendo abençoado. Ó, e eu, pai, aqui? Muitos de nós vivemos com essa filosofia do cabrito. E o que é isso? O que o pai respondeu? O pai falou, meu filho, olha para mim, meu filho, tudo que eu tenho é seu. E a mesma coisa Deus responde para nós, filho, tudo que eu tenho é seu. A questão é, por que você nunca acessou essa herança? Filho, se você tivesse pedido para mim 10 cabritos, eu tinha te dado 10 cabritos. É seu. Tudo que eu tenho é seu. E muitos de nós hoje vivemos dentro da igreja como filho mais velho às vezes. Indignado talvez porque alguém foi abençoado. Indignado, por que não acontece na minha vida? E o pai olha para você e fala, filho, é tudo seu. Senta na mesa. Desfruta da herança. Existe uma herança imediata agora e uma herança futura. Olha o que diz em 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora, o tempo é presente. 1 João 3, 2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, amados, agora, somos filhos de Deus. E futuramente, a palavra diz que vai ter um upgrade, vai ter um next level, vai ter um próximo nível. O pastor Luciano contando, diz que chegou um irmão para ele e falou assim, pastor, então a gente vai ser a quarta pessoa da Trindade. Ele falou, não, menos, não é isso não, menos, ó, desce. Mas aqui ó, o texto diz, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ainda sobre essa herança, nós vemos que tudo é nosso, que existe uma herança imediata e uma futura. E eu quero te falar algo que o Senhor Jesus falou, quando Ele encontrou com aquela mulher cananeia, em Mateus capítulo 15. Vocês lembram desse ocorrido? No capítulo 15 de Mateus, Jesus estava passando com seus discípulos e apareceu uma mulher cananeia, Ciro-fenícia, e ela começou, Jesus, me socorre, Jesus, estou aqui, Senhor, Jesus. E o texto diz que Jesus deixou a mulher no vácuo. O texto diz isso, diz que ela ficou gritando, Jesus. Aí os apóstolos, que são das relações públicas, começaram a falar, Senhor Jesus, se você não vai atender a mulher, despede ela logo, tá pegando mal aqui. Já está entrando no nível barraco já, Senhor. Jesus. E ela chegou, se prostrou e adorou o Senhor. Falou, Senhor, minha filha está endemoniada. Eu preciso de ajuda. E o Jesus olhou para ela e falou assim, não é lícito dar a comida dos filhos aos cachorrinhos. Se você for parar para pensar, que texto forte, Mateus 15, 26. Olha que ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui os cachorrinhos, você vai falar assim, Senhor Jesus chamou a mulher de cadela. Não foi isso, gente. A Bíblia diz, ficarão de fora os cães, não dê nada aos cães. Esse termo cachorrinhos, ela entendeu o que ele quis dizer. Ele estava se referindo a como se fosse hoje um animal doméstico, um animal de estimação. As pessoas que têm os bichinhos aí, um pet. Aquele que... Vou explicar. O que é um pet hoje? Um animalzinho de estimação. Ele tem acesso à casa. Às vezes ele é bem mais cuidado que o dono. Vai no pet shop direto. Ele tem acesso à casa. É bem cuidado. É alimentado. Recebe carinho. Mas ele não está no mesmo nível que os filhos. Por acaso, se um pet seu morrer, você vai ficar triste, vai chorar, certo? Mas é a mesma coisa que morrer um filho seu? Você deixaria uma herança que você vai dar para um filho, para um cachorrinho de estimação? Não. Apesar que tem cada absurdo que a gente vê por aí, né? Os cachorros aí até... Deixa para lá. Mas esse é o contexto que Jesus disse. Não é lícito dar ao pão dos filhos aos cachorrinhos. Então aquela mulher entendeu. E ela falou assim, Senhor Jesus, ei, Senhor, eu não quero a herança dos filhos.
Eu não quero tomar o pão dos filhos. Eu não estou querendo o direito dos filhos. Mas é maravilhoso o que o texto diz. Ela falou, Senhor, vamos lá. Vamos ser real. Os filhos não estão aproveitando muito bem o que o Senhor está oferecendo. Então, assim como os cachorrinhos, eu só quero comer das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ela diz assim, e o texto diz assim, falou assim, Jesus ficou impressionado e falou, filha, a tua fé te salvou. E a filha dela foi curada, no final do texto diz que ela foi curada e liberta. Agora eu te pergunto, se para quem não é filho e come da migalha da mesa, existe cura e libertação, imagina para mim e para você que somos filhos, estamos assentados na mesa do rei. Aleluia! Então nós temos essa herança, está disponível para nós. E nós temos que enxergar muito mais do que uma herança terrena. Porque muitos também acham que só existe isso aqui. Se eu viver bem, se eu tiver bens, se eu tiver as coisas que eu quero, se eu tiver uma posição social, essa é minha herança. Não. Existe uma herança terrena, sim, nós podemos desfrutar dela agora. O Senhor deseja que nós tenhamos vida abundante. Mas existe uma herança nos céus. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Aleluia. Em 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para essa vida, olha o que Paulo diz. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens somos os mais dignos de compaixão. Eu vou traduzir. Paulo disse, se é só para essa vida aqui, que a gente tem alguma herança com Cristo, nós estamos tudo lascados. Ele falou, não, mas nós temos uma herança maravilhosa e gloriosa nos céus. Então nós entendemos agora que nós temos uma herança maravilhosa, certo? Existe cura, existe libertação, existe bênção para os filhos que sentam na mesa, amém? Aí você me pergunta, o que é necessário para eu acessar essa herança? E aí que a gente vai falar sobre a maturidade. A maturidade é requerida para poder acessar essa herança. Nós vemos no versículo 1 e 2 que nós lemos de Gálatas, o texto é bem claro. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ele é dono de tudo, mas ele não tem maturidade, ele está equiparado a um escravo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Isso agora eu quero mexer, por exemplo, dando o exemplo do filho pródigo. Qual a lição do filho pródigo? Do filho mais novo? Aquele filho tinha uma herança? Tinha direito a uma herança. Por mais que ele falou para o pai, eu quero a minha herança como se o senhor tivesse morrido, que era o contexto cultural da época, ele tinha direito a uma herança, certo? Ele acessou aquela herança, mas ele não tinha maturidade para administrar aquela herança. E ele acabou com tudo dissolutamente. Seria a mesma coisa hoje, por exemplo, eu pegar o meu carro, dar a chave do meu carro e falar, Yasmin, Tó é seu. É dela. Mas eu falar, Tó dirige. É dela, não é? Ela tem como dirigir? Ela não tem maturidade. Vamos trazer para um contexto mais. É a mesma coisa nós filhos. Senhor, me dá um dom espiritual, Senhor. Me dá um dom espiritual. Mas você tem maturidade para gerenciar esse dom? Ou você vai fazer besteira em nome de Deus, dizendo que é Deus? Senhor, me dá dinheiro. Mas você sabe administrar o dinheiro? Será que você não vai se corromper se você tiver dinheiro? Senhor, me dá uma posição elevada. Você não vai virar nenhum arrogante, soberbo e cair na condenação do diabo? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Mas você tem condição de acessar essa herança ainda? Foi isso que aconteceu com aquele filho pródigo. E sabe o que diz em Provérbios capítulo 20, versículo 21? Olha o que o texto diz. A herança que se obtém por ganância, a herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada.
Provérbios 20, 21. Se você acessa a herança sem ter maturidade, você acaba com a herança. Se você for pesquisar no Google mesmo, estatística das pessoas que ganham na loteria, e eu não estou falando nem a favor e nem contra, só estou dando um exemplo. Quase todos acabam com o prêmio da loteria em poucos anos, porque eles não têm maturidade para gerenciar isso. Muitas e muitas pessoas, filhos, que herdam empresas dos seus pais, em pouco tempo acabam com tudo, porque não sabem administrar, gerenciar e não têm maturidade para acessar essa herança. Então a falta de maturidade nos leva a comprometer o que Deus tem para nós. Por exemplo, é o caso dos neófitos, aqueles novos na fé. Por exemplo, chega uma pessoa na igreja nova, e ele tem um potencial de ser um líder. Ele é muito bom no que ele faz. Só que a própria Bíblia diz, Paulo diz para Timóteo, não coloca ninguém neófito, para que ele não caia na condenação do diabo, para que ele não se ache, porque ele não tem maturidade para gerenciar isso. O apóstolo João, em 3 João 19, diz que ele queria ir a uma igreja, e tinha um tal de Diótrefes, que não permitia que ele fosse, porque a Bíblia diz que ele queria ter a primazia, só ele queria ser o centro. Então a falta de maturidade nos compromete o que Deus quer fazer na nossa vida. Muitos têm um potencial enorme para ser líder, só que é melhor não ter líder do que ter um líder imaturo. O estrago é muito maior. É melhor não ter um líder na igreja, não ter um líder em algum local, do que ter um líder imaturo que acaba com tudo. Então nós temos que ter maturidade. A herança nas mãos de uma criança se torna algo perigoso. A maturidade é necessária para acessar essa herança em Deus. Então vocês viram que eu falei que vocês têm uma herança, e para acessar essa herança é preciso maturidade. E agora a gente tem que ver como é que a gente acessa essa herança. Como eu e você acessamos então essa herança? Como a gente cresce em maturidade? O crescimento não é só, em maturidade não é só uma questão de tempo. Porque nós possamos falar assim, o tempo traz maturidade para as pessoas. Nem sempre. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, o apóstolo diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então nós temos que desejar ardentemente essa maturidade. Primeira coisa, você tem que desejar. Você tem que desejar crescer. O crescimento é a nossa responsabilidade. E isso fica claro, isso é no imperativo. Ainda em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, olha o que diz o texto. Cresçam, vírgula. É o imperativo. Não está dizendo assim, se você conseguir crescer, se Deus te ajudar a crescer. Não, é o imperativo. Cresçam. Porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória e a honra para sempre. Amém. E os processos divinos envolvem tempo. Eles envolvem tempo. E nós temos um contraste que nós vamos ver aqui. O tempo é necessário para a maturidade, sim. Mas não é totalmente suficiente para deixar alguém maduro. Por exemplo, em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. E ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, pois chegou a hora da colheita. Então existe um tempo determinado para que nós sejamos maduros. Mas isso também não significa que o tempo automaticamente vai garantir o processo. Você quer ver por quê? Coloca na tela para mim, Hebreus capítulo 5, versículo 11. Então uma das coisas para a gente ter a maturidade é o tempo. Certo? Mas ele não é suficiente. Vamos ver o que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 13. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura
olha o que diz o texto, já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Só valeu o que o Tiago disse. Ele falou para a gente ser como criança na questão da pureza de coração. Era só isso. Uma criança que Jesus disse, quiser entrar no reino dos céus, esteja o coração como o coração de uma criança inocente. Era esse contexto que ele disse. Mas aqui, ele falou assim, vocês ainda são criança. Sabe o que é isso? São cristãos que estão assim, há 30, 20, 10, 15 anos na igreja, têm 50 anos de idade e não mudam. E não crescem. Aqui fala assim, irmão, com o tempo que eu tenho de crente, que você tem de crente, nós deveríamos ser mestres. Nós tínhamos que estar ensinando as pessoas, fazendo discípulos, manifestando o reino. Mas, de novo, tem que ensinar o ABC da fé. De novo, tem que ensinar os princípios elementares da palavra de Deus. Então não é só o tempo que é suficiente para a gente ser maduro. A gente tem que se posicionar. Quem aqui já cometeu um erro e aprendeu com esse erro e não cometeu esse erro de novo? Isso é maturidade. Você errou, nós erramos. Como diz o resultado que errar é uma coisa, persistir no erro, não vou terminar, mas é outra coisa. Então, nós temos que crescer, nos posicionar. Irmãos, não lhes pude falar como as espirituais, lá em 1 Coríntios 3:1, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Aqui o apóstolo Paulo fala assim, eu queria dar alimento para vocês sólido, mas vocês não crescem, vocês não mudam. Vocês ficam fingindo que são maduros, mas são imaturos. E eu tenho que ficar dando leite para vocês. Depois que eu estou como pastor, eu consegui ver algo muito claro. Muitas pessoas, por qualquer motivo, saem da igreja. Por imaturidade. Qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer coisa que acontece, eu vou sair da igreja. Ou coloca a culpa na conta de Deus. Como se Deus fosse responsável pela consequência dos nossos atos. O pecado sempre traz uma colheita. E nada fica em oculto que não venha a ser revelado um dia. Isso é fato. Só que, qualquer coisa que acontece, sai da igreja. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, volta para a igreja. Aí aprende de novo os princípios elementares, toma leitinho de novo, aí acontece um problema, sai da igreja. Até quando nós vamos agir como crianças? Até quando a gente vai querer continuar agindo como criança e não vai querer crescer? Nós temos que crescer. Mateus 4:4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que eu mais bato na tecla aqui nessa igreja é viver em santidade e num relacionamento com Deus. Buscar, ler a Bíblia, mergulhar na Escritura, mergulhar no relacionamento com Deus. Eu já vou partir para a conclusão aqui. Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir. Eu vou partir agora para a conclusão. E eu vou pedir para vocês cantarem dos filhos. Tá bom. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia diz em Apocalipse 5:10 que o Senhor nos comprou com o sangue dele e tornou eu e tornou você que somos filhos, como os reis e sacerdotes. E eu pergunto, se nós somos tão ricos, por que vivemos como tão pobres? Eu acabei de falar para você uma herança maravilhosa. Uma herança linda. Mas se nós somos tão ricos, por que nós vivemos como tão pobres? Sabe qual é a resposta? Porque enquanto somos imaturos, nós nada diferimos de um escravo, de um ímpio. E não conseguimos acessar essa herança. E não é por causa de falta de fé, de boa vontade,
mas é por causa da falta de maturidade. E crescer dói. Você já viu um adolescente que reclama de dores no corpo? Crescer dói. Os processos de crescimento, de maturação, doem. E tem um escritor que eu estou lendo um livro e eu recomendo para vocês, chama Drummond Lacerda. Tem um livro dele que chama Fora do Alcance das Crianças. A plenitude de Deus esperando apenas eu e você crescer. E no primeiro capítulo dele, é interessante que ele fala assim: um bom pai não quer apenas colocar um filho no mundo, mas ele espera que esse filho cresça, amadureça. Deixa eu te perguntar, vocês que têm filhos, vocês esperam mesmo que seus filhos sejam criança para sempre? Quando ele tiver 21 anos de idade, mãe, me ajuda aqui no banheiro. Pai, me ajuda aqui no banheiro. O que nós esperamos? Que os nossos filhos cresçam, amadureçam, sejam homens honrados, mulheres honradas, homens de Deus, mulheres de Deus. E por que nós não entendemos que o nosso Pai deseja a mesma coisa de nós? Você acha que o Senhor fica olhando para a gente? Eu fico imaginando com a minha imaginação santificada pelo Espírito Santo, Deus olhando, aí você vem, filho vem, está indo bem, aí acontece uma coisa, aí Deus fica olhando, vamos lá filho, erra de novo, aí Deus, oh meu Deus do céu, eu te amo filho, volta para o início do processo, aí vem no processo, aí vem a primeira adversidade, vem a hora de passar de fase para o próximo nível, vem a hora de crescer, o pai está olhando, e agora filho, agora? De novo filho, tá, eu te amo. Volta para o começo do processo de novo. Um bom pai não põe apenas um filho no mundo. Ele espera que ele cresça. O nosso bom pai, ele nos fez filhos por adoção. Herdeiros e cordeiros com Cristo. Ele espera que eu e você cresçamos. E a maturidade não é automática. Às vezes eu e você nós somos espremidos nesse processo. Nós somos espremidos. Nós vemos alguns exemplos bíblicos e eu já estou finalizando. Lembra Moisés? Moisés, ele entendeu a herança que ele tinha, teve a convicção do seu chamado. Mas o que ele fez? Ele foi por conta própria querer ser reconhecido pelas pessoas, ser reconhecido pelo seu povo. Ele foi e matou o egípcio. Aí ele fugiu. Atrasou 40 anos o processo de libertação. Aí Moisés subiu na sarça e Deus falou, Moisés, estou te chamando. Vamos libertar o povo? Ah, Senhor, agora eu não quero mais. Falei, então, é por isso que você não quer mais. Agora você está pronto. Agora você tem maturidade. Agora você entendeu o processo. É que nem nós, Senhor, eu quero, faz birrinha, eu quero. Deus falou, ainda não. Muitos, por querer algo, chegam ao ponto de querer matar, não matar literalmente, mas fazem qualquer coisa para ter algo. E abortam os processos. Mas o nosso Deus só está esperando eu e você crescer para podermos acessar a herança. E a pergunta que eu faço para você hoje essa noite, vamos crescer? Então fale com o Senhor enquanto eles cantam e ministram. Você que está em casa, o Senhor deseja que você cresça. Deseja que você acesse a herança que você tem. A questão é, vamos crescer? Podem ministrar. Pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só. Sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo
descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu Posso dizer, tudo que sinto, mesmo sem eu merecer, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, aleluia. Se coloque em pé, por gentileza. Aleluia. Eles vão cantar novamente. Eu pedi para você ficar em pé, se você puder. Continue orando e falando com o Senhor. O Senhor espera que você e eu cresça. Ele espera que nós cresçamos. Mas nós temos que desejar ardentemente, como eu disse. Nós temos que pedir esse crescimento ao Senhor. Eles vão cantar novamente. Continue orando e falando com o Senhor. Adore o Senhor. Fale com o Espírito Santo. não me sinto só. Sua graça achou em mim morada, e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada, e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve,
Eu vou orar por você agora, para o pessoal que está assistindo. Pai, agradeço a Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazer a palavra. Vivifica isso em nossos corações. Que nós possamos entender que nós precisamos crescer para poder acessar essa herança maravilhosa. Que nós precisamos deixar de ser imaturos, Senhor, e abortar os processos da nossa vida. Que nós possamos, papai, continuar nos processos e acessar essa herança terrena e a herança celestial que nos aguarda, Pai. Obrigado, Pai. Alcance cada um que está aqui nessa igreja. Alcance cada um que está assistindo essa transmissão agora ou posteriormente. Que nós possamos entender a necessidade de crescer. Crescer, crescer, crescer. E que nós possamos, papai, entender que a plenitude de Deus está à disposição, somente esperando nós que venhamos a crescer. Alcance cada um, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode acender, Lê.